Provavelmente, se você ouve leilão, você pensa, isso é coisa de investimento de gente que tem muito dinheiro, você pensa em risco, você pensa em problema, golpe, você pode estar pensando nisso, mas olha, existe um outro lado que a gente vai abordar aqui nesse episódio do podcast que pouca gente entende, que são os leilões de imóveis da Caixa, que sim, podem ser uma ferramenta real de construção de patrimônio, desde que a pessoa, obviamente, saiba analisar, validar e decidir com segurança. Hoje eu trouxe um expert no assunto, que é o Amaury Fernandes, ele é especialista em leilões de imóveis da Caixa, e ele está aqui para mostrar que leilão não é sorte, também não é aposta e também não é dinheiro fácil. É análise, é estratégia sim e principalmente decisão bem orientada. Amaury, seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com você, Gabriel. Obrigado pelo convite, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado que é excepcional, mas requer um pouquinho de atenção, né? Então, eu sei que tem bastante conteúdo para poder compartilhar e levar para esse público aí que acompanha todo o conteúdo. Olha, a gente está falando aqui de dinheiro, tá bom? Dinheiro no mercado onde pode mudar a sua vida. O que faz com que você saia de um momento que você não sabe muito sobre leilões até um momento onde você está criando patrimônio verdadeiro em oportunidades é o conhecimento. E é o conhecimento que você vai ter aqui. Amaury, compartilha com a gente o seguinte. Bem, vamos lá. Por que leilão é uma oportunidade tão grande, mas ao mesmo tempo assusta tantas pessoas? Gabriel, eu costumo dizer o seguinte, né? O leilão, ele está no mercado já faz anos, séculos, né? Só que o que que acontece? Sempre houve aquela questão de falta de orientação, a falta da informação. E quando a gente tem um ponto crítico na nossa história, né, na nossa jornada de ser humano, que é a questão do ciclo da pandemia. E da pandemia para cá, a gente tem um ponto, né, que facilita muito a questão dos leilões, que é a questão do digital, que é onde a pessoa começa, né, as pessoas começaram a ter mais informação. O digital, a internet começa a levar a informação para as pessoas. Então, no passado, né, não sei se você tem isso em mente, mas quando falava de leilão, quando a gente fala de leilão, normalmente as pessoas têm aquela visão assim, cadeirinhas, levanta a plaquinha, é uma mesa com martelo, né? É mais ou menos essa caricatura que as pessoas têm em mente. E hoje não é isso. Hoje, com a digitalização, né, nós temos a questão aí favorecendo. Então, hoje você arremata um imóvel, você analisa um imóvel, tudo de forma online. Então, você compra um imóvel em qualquer lugar do Brasil, né, hoje pelos leilões da Caixa, da sua casa, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, essa questão das pessoas terem receio, não conseguirem, é um termo muito simples, é a falta de informação. E por isso que às vezes você pode comentar com alguém e falar assim, pô, eu estou vendo uma questão de leilão, um imóvel que é mais barato, né? Porque você tem um grande diferencial em poder comprar imóvel de leilão, e aí a pessoa que não tem essa informação já fala, pô, pula fora disso, isso daí é um problema, você não vai conseguir ter a chave do imóvel na sua mão, você vai comprar um negócio no vazio, né? E a realidade não é essa, tá? Então, assim, a gente tem muito para clarear e informar as pessoas aqui, mas o leilão hoje com a internet facilitando, tá? A informação ela chega certa, a pessoa consegue dar os próximos passos aí e ter a sua conquista. Então, leilão tem muito mito, né? Informações que as pessoas acham que sabem, elas constroem uma imagem na cabeça, enquanto isso, oportunidades reais estão escorrendo pelas próprias mãos. Bem, nosso objetivo aqui é fazer com que a nossa audiência, que é muito bem-vinda, comece a olhar leilão como uma grande oportunidade. Bem, você vem da área comercial, né? Então você está acostumado a comprar, vender, oferta, condições comerciais, oportunidades. Quando que você olhou para leilão, quero que você me conte essa história, e você olhou que, você entendeu que leilão não é apenas uma oportunidade, mas sim uma ferramenta de transformação. Realmente, você pode transformar a tua vida, se você souber participar de leilões. Sim, exatamente. Nós temos um seguinte ponto, em meados de 2022, né, porque eu estou no mercado imobiliário desde 2018, fazendo gestão de locação, trabalhando com Airbnb, né, dentro de alguns imóveis que a gente possui e tudo mais. E aí, meados de 2022, né, para 23,
Eu e a minha irmã, a gente se uniu e falou: "Vamos comprar um imóvel? Vamos fazer um giro, né, um ganho de capital". E aí eu fiz uma pesquisa, a gente estava naquele ciclo de pandemia, muita gente queimando patrimônio, porque estava precisando de capital, achamos uma oportunidade, compramos, né, que eu costumo dizer o mercado tradicional. Nós temos 2 pontos, o mercado tradicional, que você compra um imóvel de uma imobiliária, de um proprietário, né, de forma ali direta, ou você tem um mercado de leilão. E aí, nessa época, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava isso daí, tá? Efetuamos a compra, fiz uma reforma, vendi, legal, um lucro muito bom, fizemos o nosso objetivo, né, tivemos a nossa conquista, um ganho de capital. Passado um tempo, aí falou: "Vamos fazer uma segunda rodada?". "Vamos", só que daí o preço dos imóveis dispararam. E aqui tem um ponto, né, que eu já aprendi lá atrás. Você vem com aquela mentalidade: "Amanhã eu compro, ano que vem eu compro, depois eu penso nisso", e cada ano que passa, né, o imóvel ele sempre vai crescendo, porque o mercado imobiliário ele sempre tem crescente. É difícil você olhar para um gráfico do mercado em si e você ver que o mercado imobiliário ele caiu, ele sempre mantém ou cresce. E aí nessa época, pesquisa aqui, pesquisa ali, começou a aparecer para mim alguns conteúdos sobre leilão da Caixa, né? Imóveis com 40, 60, 70% de desconto, e eu achei aquilo interessante. Eu já estava no mercado, né? Já vinha do mercado, e aí eu falei, pô, como que eu nunca vi isso daí, né? E aí foi aonde eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e achei um mercado assim excepcional. Né? Então, o mercado imobiliário hoje ele abre muitos horizontes para você poder trabalhar, para você, crescer patrimônio, né, e escalar faturamento. E aí foi aonde eu comecei a falar para minha irmã, eu falei assim: "Ó, tô vendo isso daqui, é interessante pra gente, né, eu acho que eu vou dar uma estudada". Beleza, comecei a dar uma estudada, em 30 dias já estava com a minha primeira arrematação feita, né. É lógico que como todo iniciante, né, a gente sempre dá um passo, às vezes, um pouquinho mais rápido do que a gente quer, né, mas, por que que eu te falo isso? Porque a minha primeira arrematação, eu cometi erros, né, mas consegui corrigir esses erros para conseguir ter boas rentabilidades. Só para você entender um pouquinho, a gente não deve arrematar um imóvel sem antes validar todos os pontos. E esse imóvel específico, eu tirei o dinheiro de uma aplicação, que foi aonde eu comecei a entender um pouquinho do mercado de leilão, aonde o capital que eu tinha me rendia uma média aí de 0,68, tá? Era a minha rentabilidade líquida. E hoje, este imóvel que eu adquiri, ele me rende, tá? A média, essa rentabilidade estava dando R$ 700 por mês, mais ou menos, tá? O dinheiro no banco. E hoje este imóvel, ele está alugado e ele me rende aí R$ 960 por mês. Então, nessa primeira tacada, eu já consegui validar o meu capital, né. E por que que eu falo que como todo iniciante eu fiz, alguns passos muito antecipados? Porque eu deixei de aplicar algumas análises, que acredito que no nosso bate-papo aqui eu vou alinhando e vou explicando, né, para o público que está com a gente, o que não fazer, né, para você não ter prejuízo, tá bom? Então, a partir desse momento que eu conheci esse mercado, que eu entendi que realmente dava para fazer, né, o que a gente estava querendo de uma forma segura, aí foi aonde eu aumentei a questão da minha capacitação nos leilões da Caixa. Me identifiquei muito e a partir daí eu comecei a ter um destaque dentro de grupos que eu sempre participei, porque eu venho da área comercial, então eu tenho mais facilidade, não sei se é da minha pessoa, se é do intuito, né, que eu sempre trabalhei na área comercial, eu sempre consegui atender rápido as pessoas, tirar dúvida, direcionar as coisas com mais clareza. E nesse atendimento que eu fui fazendo, né, nos grupos que eu estava, como aluno inclusive, as pessoas sempre me procuravam e falavam assim: "Amaury, eu estou querendo arrematar esse imóvel, o que que eu preciso ver?". Aí eu atualizava: "Ó, de acordo com o estudo é assim, assim, assado", né. "Amaury, eu estou vendo esse aqui, estou com um problema nessa informação da matrícula, o que que você acha?". E aí as pessoas começaram a me convidar para participar de outros grupos, e aí eu comecei a estar mais ativo no mercado, né. Então é onde eu tenho aí, grandes anos que eu brinco, né, que eu trabalhei e estudei sempre no 0800, né, e aí do ano passado para cá, é onde eu comecei a profissionalizar uma forma de levar realmente o conteúdo, com mais clareza, com mais direcionamento para as pessoas, de uma forma que realmente eu continue ajudando, tá, mas que a pessoa consiga
ter esse direcionamento certo para fazer a sua conquista, seja para moradia, para investimento, né, para ganhar capital ou para fazer uma consolidação de patrimônio, até mesmo transição de carreira. Eu tenho algumas pessoas que eu já ajudei, né, pessoas que eram professoras de inglês e hoje são assessoras no mercado imobiliário. Muito legal. Eu quero voltar um pouquinho, você já deu uma boa avançada, mas num mercado onde, envolve tanta emoção, né, porque a gente está falando de ganho de capital, mudança de vida, medo de fazer alguma besteira. Quando que deu um clique na sua mente e você falou: "Cara, eu vou fazer isso, eu vou, faz muito sentido"? Qual foi esse momento de: "Cara, faz muito sentido"? Você lembra? Lembro quando eu fiz a minha primeira arrematação. Você tirar um dinheiro do banco que está parado, né? Hoje, quando você fala de investimento em banco, as pessoas elas ainda têm um certo receio, né? A gente tem casos recentes aí de bancos sumindo com o dinheiro e mesmo o seguro garantidor não te dando o respaldo que você precisa, né? Então, há uns anos atrás, quando eu iniciei dentro do mercado e nós resolvemos, né, eu tirei o dinheiro de uma aplicação, que era um CDB, tá. O CDB hoje é a antiga poupança, né, para as pessoas. Eu estou guardando dinheiro aonde? Poupança. Hoje você fala com a pessoa: "Eu guardo dinheiro", é CDB, né. E aí nessa época, o que que eu fiz? Nós tiramos o dinheiro do CDB, que estava nos rendendo ali líquido 0,68, isso estava dando em real, tá, a média de R$ 700 por mês, e eu comprei um imóvel e nós pusemos esse imóvel para alugar, hoje rendendo 960. Falei: "Pô, ao invés de eu deixar o dinheiro no banco, aonde eu corro risco, querendo ou não, né, do banco ter um problema, da gente ter alguma situação, eu tenho terra e tijolo, que para mim é muito mais seguro". Por isso que hoje, por exemplo, eu não centralizo o capital em banco, eu centralizo o meu capital em patrimônio, entende? Então, essa virada de chave para mim veio já nesse momento. Por isso que eu me capacitei, eu entendi que o mercado de leilão, ele poderia me proporcionar mais uma porta de trabalho, porque, eu já atuava no mercado imobiliário com gestão de locação, né, então imóveis que nós temos alugados, tal. Mas como que eu poderia escalar um pouquinho mais o meu capital, né? Poxa, eu posso trabalhar como um assessor, e esse mercado de assessoria, ela vem dentro do mercado de leilão junto. Então são fases que eu fui passando, que eu fui enxergando. Primeiro foi comprar um imóvel no mercado tradicional, né, eu falei: "Pô, isso aqui é muito bom, quero aumentar o meu lucro". Aí eu não achei, vamos começar dentro do leilão. Eu entendi como funciona e comecei a estudar, me capacitar. Comecei a fazer primeira arrematação, segunda, terceira, quarta, a gente foi seguindo. Dentro dessas arrematações é onde eu fui vendo que tinha mais um mercado para ensinar as pessoas, porque as pessoas estavam me procurando, sabe? Então, essa virada de chave, ela vem na atuação do dia a dia, você vendo realmente resultados acontecer e vendo que transformações realmente mudam o seu cifrão lá na ponta. Maravilha. Bem, você já ajuda pessoas a fazerem, o mesmo que você fez na sua vida, né. Eh, no início, com certeza você teve seus receios, seus medos, você pensou, você refletiu sobre como comprar esse primeiro imóvel no mercado de leilões e você conseguiu avançar mesmo com o medo. E agora você já tem, enfim, a sua metodologia que a gente vai falar também. Mas eu queria saber de alguma história, de algum aluno seu que estava com medo, assim, se você lembrar, alguém que estava com medo de arrematar, e você conseguiu ajudar essa pessoa, e ele conseguiu um resultado legal. Queria que você falasse sobre isso. Cara, histórias eu tenho, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né. De bate pronto, assim, o que que eu posso trazer para você? Eu tenho uma história, vamos pôr essa questão de medo, né, eu tenho a Miriam, por exemplo, né, uma grande parceira, uma aluna que está na região ali de Brasília, ela me procurou pelo seguinte ponto: "Amaury, eu e o Leandro, que é o meu marido, né, nós temos receio de comprar, mas a gente já vem estudando um certo tempo, já adquiri curso, mas eu tô travado, eu não consigo destravar", né. Aí foi primeira coisa, entender o momento, né, qual que era o receio deles? "Poxa, a gente tem um dinheiro, né, não era muita coisa, mas eu tenho um dinheiro guardado, que é uma vida de trabalho que está ali. E se a gente fizer um passo errado, a gente perde toda essa construção que nós tivemos na nossa vida. E a gente quer
aumentar o nosso capital, o nosso patrimônio, né. Então, a partir daí, o que que eu fiz? Eu comecei a conversar, trabalhar com a Miriam para quebrar certos bloqueios e principalmente certos mitos, né, que arrematar um imóvel você não consegue ter posse do imóvel, que arrematar um imóvel você só vai pegar o imóvel destruído, que a pessoa vai quebrar tudo. Então eu comecei a ensinar para ela, de fato, por que que o imóvel vai a leilão, como que funciona as modalidades do leilão, qual é o amparo que a lei, né, realmente traz para o arrematante. E aí ela começou a estudar e a se desenvolver junto, aonde ano passado, no segundo semestre, ela conseguiu desbloquear para 2 arrematações, né. Então, hoje o maior medo das pessoas é a questão: "Por que que o banco está vendendo barato?", né. "Ah, se fosse tão fácil, estaria essas informações até na própria agência, porque se você for na agência perguntar para um gerente, ele muito provável, tá, ele não vai saber te explicar, porque isso não é um produto da agência. A agência está interessada em vender pacote cesta de conta, cartão de crédito, empréstimo, essas coisas todas. Quando você fala de leilão, eles não têm essa informação interna, então você tem que buscar a capacitação de forma externa. E por que que o imóvel vai a leilão, né? Até para poder, tranquilizar quem está escutando aqui, é a questão de uma garantia. Quando a pessoa financia um imóvel, esse imóvel ele entra como garantia de um contrato de financiamento. E se uma vez esse contrato ele fica inadimplente, o banco tem o respaldo da lei da alienação fiduciária, que é a lei 9.514, lá de 97. Então, essa lei é o que traz o respaldo para o banco, para informar a pessoa que ela tem um tempo ainda para regularizar, se não regularizar, o banco retoma esse imóvel e leva o imóvel a leilão. Então, esses imóveis que nós estamos falando de leilão, são imóveis que você compra do banco. É um imóvel que ele está regulamentado. Então não é nenhum tipo de compra para você ter medo, para falar que você está comprando de forma irregular, que você está pondo uma família para a rua, que são algumas coisas que as pessoas têm essa questão em mente, tá? Então a Miriam, quando ela começou a entender isso, é a hora que para ela começou a ficar muito mais leve e ela conseguiu aplicar todo o direcionamento para suas arrematações, tá. Então, esse mesmo medo, por exemplo, de arrematar e ter uma pessoa dentro do imóvel, é um caso que eu tenho do Tony, tá, que também é dali da região de Brasília, Goiás. A primeira arrematação dele, totalmente sozinho, quando ele me conheceu, ele falou: "Cara, eu tenho um problema, eu comprei o imóvel, mas eu não sei agora o que que eu faço, né, como que eu tenho a chave desse imóvel? E eu vi aqui o seu conteúdo e me confortou, né, clareou, e eu queria uma orientação". Quando eu expliquei para ele, ele entendeu, cara, em uma semana ele estava com a chave do imóvel, entendeu? Então, o que falta para as pessoas, né, quebrar um pouquinho isso daí, é a questão de um acompanhamento, de uma leveza para orientar os pontos certos. Perfeito. Então, você está me dizendo o seguinte: as pessoas têm medo, é natural, é normal, tem muito conhecimento técnico é aplicado, e talvez tenha até pessoas que acham que leilão não é o que leilão é, né? Eu vou perguntar sobre isso também. Mas o que faz a pessoa conseguir ter esse resultado, em termos de patrimônio, é conhecimento e acesso a um expert como você, que já sabe o caminho das pedras. Então fica muito mais fácil a pessoa se sentir segura pela questão técnica que você vai trazer e também pelo acompanhamento. Ou seja, cara, se tiver algum erro aqui, tem alguém aqui para me ajudar. E aí eu queria saber de você o seguinte: eu quero saber se o que eu tô achando tá certo. Tem pessoas que acham que é sorte leilão. Tipo, ninguém apareceu lá, eu vou conseguir, então é uma questão de sorte. Eu acredito que tem pessoas que acredito que é só: cara, eu tenho que achar uma oportunidade correta e eu vou dar pegar um imóvel com um descontão, é só isso, né. Então, é isso mesmo, leilão? Ou você tem oportunidades, assim, mais escondidas, você tem uma metodologia? Fala um pouquinho da sua visão técnica de como você consegue, de fato, arrematar uma propriedade. A questão de arrematar uma propriedade, né, um imóvel dentro do leilão da Caixa, nós estamos falando do mercado extrajudicial, tá? Só para o ouvinte aqui entender. Quando a gente fala de leilão, nós temos dois caminhos, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. A Caixa, nós estamos dentro desse mercado extrajudicial. O judicial eu não vou enfatizar muito aqui, mas só para o ouvinte entender, é o seguinte ponto.
eu tenho uma dívida, eu preciso de um advogado, entro com um processo, e aí, através de um juiz, eu vou discutir como que vai ser feito esse pagamento. E às vezes, né, o juiz vai lá e pede para penhorar o imóvel da pessoa, aí vende, quita aquela dívida e tudo mais. Isso é um outro cenário, tem mais burocracia, né, e tudo mais. Quando a gente fala do leilão extrajudicial, é como eu mencionei, eu tenho o primeiro ponto. Por que que esse imóvel está indo a leilão? Porque ele é fruto de um contrato de um financiamento. E esse financiamento traz o imóvel como garantia. Tá? Então, quando esse imóvel ele está aqui no financiamento, eu tenho um cenário muito claro. A pessoa que financiou ali, ela tem o direito de uso do imóvel e o banco tem o direito da propriedade. Tá? Então, eu tenho esses dois pesos. Quando o imóvel está inadimplente, essa pessoa perde o direito de uso e o banco tem pleno poder dessa propriedade. E aí ele vai levar à venda. Então, hoje, até mesmo dentro de um cenário econômico que a gente tem, tá? O número de imóveis vem crescendo cada vez mais no mercado extrajudicial, tá? E a partir daí é onde você começa a ter as oportunidades. Então, quando o imóvel ele vai a leilão, o banco fez todos os trâmites que a lei exige, tá? Nós temos a porta de entrada, que é uma modalidade que a gente chama de leilão obrigatório, tá? No leilão obrigatório, nós temos ali a oferta através de uma avaliação que foi feita naquele contrato de financiamento lá atrás, tá? Se eu não tenho nenhuma oferta, ou esse imóvel ele vai novamente para um leilão, né, obrigatório, que a gente fala de segunda praça, pelo valor da dívida que falta quitar com o contrato. E aqui eu já tenho um ponto importante. Por quê? Às vezes eu tenho um imóvel que eu tenho um preço de mercado de 500 mil e ele está indo a leilão por 150, 200 mil, né, numa segunda praça. Por quê? É o valor da dívida que falta quitar com o banco, dentro desta modalidade. Mas eu preciso entender as regras da modalidade, como funciona, responsabilidades e tudo mais. Uma vez que a pessoa, ninguém deu lance nenhum nessa modalidade, o banco traz essa propriedade para o portfólio interno dele, que a gente fala das modalidades de regras internas da Caixa. Então eu tenho licitação aberta, eu tenho venda online, eu tenho compra direta. Compra direta, por exemplo, o imóvel está lá, o primeiro que chegar e clicar aceitando o que o banco está ofertando, você leva o imóvel, você não precisa nem ter disputa, tá? Então, nessas modalidades internas, é onde o banco começa a fazer ofertas um pouquinho mais agressivas, que você pode achar, e é comum você achar oportunidades com 40%, 50%, 80% de desconto. Eu já vi anúncios com mais de 90%, só que nem sempre o desconto, tá, é o que vai te trazer o lucro no bolso. Que aí você precisa entender como está funcionando a regra, as condições daquele imóvel, a região que esse imóvel está, se ele vai te dar uma liquidez ou não, tá? Esses são alguns pontos que eu trabalho diariamente, tanto com alunos que eu tenho, quanto com pessoas que me procuram pedindo uma orientação. Então, vou te dar um exemplo. No leilão obrigatório, tá, eu tenho a responsabilidade de débitos que acompanham o imóvel. Então, o que que acompanha o imóvel? Um débito de IPTU, um débito de condomínio, né? Então, neste leilão obrigatório de primeira e segunda praça, eu preciso ser muito atento nas regras e como que está vindo esse débito. Eu preciso saber levantar isso. Semana passada, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me procurou me pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, me indicar o seu contato. Porque eu fiz uma arrematação, né, onde estava através de um leiloeiro, paguei o leiloeiro já, porque eu fiz a arrematação, ok, só que eu fiz o levantamento do IPTU, tinha um valor ali, ok, condomínio eu fiz no achismo, né, e o leilão, ele não aceita achismo. E um débito que a pessoa estava achando que tinha ali em torno de 5, 6 mil de condomínio, cara, tinha 35, né? Então isso poderia ser evitado. As pessoas costumam dizer que leilão é dor de cabeça. Mas o leilão, ele não traz prejuízo, ele não traz dor de cabeça. O que traz o prejuízo ou a dor de cabeça é a falta de conhecimento. Você querer fazer algo que você não domina. Então, quando você entende as modalidades, a gente começa a enxergar aonde que vai estar um posicionamento com um bom desconto, a condição comercial que você não precisa ter medo daquele débito, porque a própria Caixa vai puxar a responsabilidade e a quitação daquele débito de forma integral ou parcial, né? Então, tudo isso, por isso que eu falo, tendo um acompanhamento, um direcionamento, vai te trazendo mais tranquilidade e destrava para que você faça a sua conquista.
tá? Então, não sei se Olha, eu consegui te entregar o que você estava querendo entender sobre os descontos. é porque, assim, quando você começou a falar, ficou muito claro. Aí, você continuou falando, aí eu vi que é mais coisa ainda, sabe. Então, assim, precisa ter um conhecimento muito profundo, mas também me traz uma tranquilidade que se eu tiver esse conhecimento eu posso fazer sim um bom negócio. Eh, bem, você tem um método que é baseado em validações. Isso com o objetivo de, no final, ser uma operação lucrativa de fato, né, sem ter problemas com a liquidez, sabendo que a conta realmente fecha, sabendo que juridicamente não vai ser um problema ali na receita. Bem, fala um pouquinho sobre as validações, do seu método, tá bom? Para as pessoas que estão nos assistindo já começarem a entender para onde que elas têm que olhar para poder fazer um bom negócio. Sim, com certeza. Essa metodologia, ela é bem simples, né? Eu trabalho 3 pilares: mercadológica, jurídica e financeira, né? Por que que eu preciso trabalhar esses 3 pilares? Para mim é como um quebra-cabeça. Se uma peça não encaixar com a outra, descarta e vamos para a próxima, porque oportunidade tem todo dia. A Caixa, ela traz mais de 30.000 oportunidades mês, nível Brasil, né? E para você entender essa questão da metodologia, tá? Nós temos. Por que que eu preciso validar muito bem? Porque o grande diferencial do leilão é eu conseguir comprar mais barato, né? Só que nem sempre o mais barato é o mais lucrativo. Às vezes o mais barato pode custar mais caro, né? Então eu preciso entender o meu alicerce, para daí eu começar a construir a minha estrutura de uma forma segura. Então, se eu quero utilizar o mecanismo dos leilões para comprar um imóvel que custa 600.000 no mercado tradicional, mas eu quero comprar esse imóvel pagando 200, 300.000, 400 que seja, né? Ah, eu quero um imóvel para morar, eu estou disposto a pagar 500.000, pô, logo de cara a pessoa já está fazendo um crescimento patrimonial. Mas para isso eu preciso validar. Então, conforme eu vou tendo o meu interesse, eu vou tendo a minha estratégia, é para um ganho de capital, é para um ganho patrimonial, é para uma moradia, então eu preciso definir qual que vai ser a minha validação. Definir, então o primeiro ponto que eu vou fazer, eu preciso estudar o mercado. Eu preciso entender quanto que o mercado está pagando nesse imóvel, principalmente se eu quiser vendê-lo para poder crescer o capital. Não adianta eu querer olhar preço que está lá no anúncio da Caixa, porque a Caixa vai te trazer no anúncio o valor da avaliação, vai te trazer o valor inicial do lance. Então, às vezes pode estar lá, avaliação 300.000, lance inicial 50.000, um exemplo. Só que aí vai ter disputa. Esse lance ele pode chegar a 150, 200. São disputas, cada um está dando o seu lance. E cada um sabe por que está dando aquele lance, ou pelo menos deveria saber, tá? Só Entendi. que o que, que acontece? Esse valor que está ali, quando eu pego, e as pessoas cometem muito esse erro, pega, abre o site de imobiliárias, abre site como Viva Real e coloca lá o endereço e começa a verificar. Pô, esse imóvel aqui está valendo tanto, né? Ah, então, ok, vale muito. Por exemplo, eu pego um imóvel que a Caixa está trazendo a avaliação de 200.000 e eu vejo ali a avaliação no Viva Real trazendo imóveis anunciados por 250, 260. Pô, um baita negócio, porque o lance que eu tô ali na hora do leilão tá vindo ali a 100 mil reais. Pô, então é uma excelente oportunidade. Só o que que acontece? Quando você começa a validar essa oportunidade, principalmente com quem está na linha de frente, quem está na linha de frente? É o corretor. É aquela pessoa que está ali no mercado, está na rua e conhece aquela região. Tanto que eu ensino as pessoas, né, um dos pontos que a gente quebra para validar isso, como localizar o corretor que está ao redor do imóvel. Porque nada melhor o corretor que está ao redor do imóvel, né, naquele bairro específico, para poder falar para você: olha, esse apartamento, essa casa, né, esse condomínio, ele tem muita procura. Aqui é uma região que está tendo muito problema, porque de noite está tendo encontro de festa, ali na frente tem uma biqueira, aqui quando chove alaga. Então você começa a levantar as informações mercadológicas para ter a sua liquidez, assim como o valor real. Então, esse valor, por exemplo, que você viu lá no Viva Real, que está saindo por 250, quando a gente conversa com o corretor na região, ele fala: bicho, aqui, há uma semana atrás eu vendi um apartamento nesse condomínio, demorou aí quase um ano e a gente teve que queimar ele por 190.000.
né? Então, o preço que você vê no anúncio não é o mesmo preço aplicado na compra. Então, a gente precisa saber validar uma boa análise mercadológica, tá? Tem alguns pontos a mais que depois a gente vai trabalhando internamente na mercadológica. Partindo daí, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a juntar as informações jurídicas. Eu vou olhar a matrícula que a Caixa está disponibilizando, se eu tenho alguma penhora ou indisponibilidade na matrícula, que isso, na verdade, não é um impeditivo de você comprar, você só precisa entender como que você vai tirar esse problema dali, né, para poder deixar tudo em ordem. Aí eu preciso verificar se o ex-proprietário que perdeu esse imóvel devido a essa inadimplência, se ele tem, né, alguma pendência, por exemplo, junto com a prefeitura, que a prefeitura entrou com algum processo querendo cobrar IPTU ou querendo cobrar questão de um condomínio, ou até mesmo se ele tentou fazer alguma ação para anular esse leilão junto com a Caixa. Falando jurídico assim, parece um negócio cabuloso, parece que, vixe, é problema, deixa quieto, mas é um negócio tão simples, porque a gente tem a porta da entrada, que é a lei da alienação fiduciária. Só essa lei já traz uma garantia muito leve para que você possa comprar. Você só precisa entender quando tem alguma coisa no meio do caminho, o que você precisa movimentar para conseguir abrir os caminhos e você conseguir ter esse imóvel, né, com seu nome, tudo certinho. Então, a viabilidade jurídica bateu junto com a mercadológica, fechou. Então, agora eu vou pegar esses dados. Eu vou pegar o valor do leilão, eu vou pegar o valor que o corretor me passou que o imóvel está sendo, né, pago ali naquela região, eu vou pegar as informações jurídicas, caso tenha alguma pendência, e eu vou centralizar tudo numa análise financeira. Quando eu centralizo na financeira, aonde eu vou pegar a documentação, né, que eu tenho que passar, e aqui é um outro mito que as pessoas acham. O imóvel de leilão fica manchado, né, porque tem carro, né, o pessoal quando arremata carro fica lá no documento do carro, que é carro de leilão e tal. Casa não tem nada disso. Casa você vai fazer a mesma documentação se você for numa imobiliária. Você tem que fazer o ITBI, né, que é o imposto municipal, você tem que fazer a escritura ou o contrato de financiamento, você tem que fazer o registro, porque o proprietário é aquele que consta no registro. Então eu vou começar a pegar essas informações, assim como uma pintura, que a gente também tem como precificar e colocar nessa planilha. Eu vou colocar todas as informações que geram despesas na compra e até o momento da venda, e aí eu vou visualizar. Pô, aqui está projetando 30, 35% de retorno sobre o meu capital investido. Então, beleza, faz sentido para mim. Então, é a hora que tudo fecha e aí eu vou para cima. Aí eu vou fazer a compra, eu vou fazer esse investimento, né? Então, partir para um imóvel lá de 600 mil valor de mercado, consegui comprar ele por 400. Comprei por 400. Somando as outras despesas que eu vou ter, ele vai sair num valor final, sei lá, de 480. Beleza, eu quero vender. Então, pô, 480 para o imóvel que está valendo 600 no mercado e está validado esse preço, que se realmente eu quiser acelerar e eu vender por 580 eu consigo vender rápido, não faz sentido para mim? Faz, porque tudo casou. Então, quando eu trabalho esses três pilares, que é um checklist que eu tenho, né, que eu vou acompanhando item por item, tudo fecha, aí eu consigo me posicionar dentro desse arremate. Nossa, ficou muito claro, assim, para mim. Primeiro, eu não imaginava que teria que ser feito todas essas análises. Eu achei a sacada de procurar uma pessoa que é o responsável de fato para dar o aval que aquilo ali tem liquidez ou não, né, que é o corretor. Eu achei incrível, eu nunca imaginaria isso. E agora eu estou começando a entender como que pode realmente tornar leilão, uma alavanca, né, patrimonial. Realmente eu tô entendendo, tem método. E e tem muita oportunidade, como você falou, o que é ótimo, mas por outro lado acaba colocando a régua do conhecimento mais lá em cima, né, porque você fica pensando sempre: "Mas e não tem uma oportunidade melhor? Poxa, eu vou pegar e vou investir aqui tanto, será que não tem uma outra que poderia Sim. me dar uma rentabilidade ou até mesmo uma segurança maior?". Então, o que eu estou pegando aqui do nosso bate-papo é que cada vez mais o conhecimento é mais fundamental. Sim, nesse conhecimento, o Gabriel, vou só complementar um ponto para você, porque o que que acontece? Quando a gente fala de investir, né, às vezes a gente vem naquela cabeça, eu tenho que ser um grande investidor, né, eu tenho que ter dinheiro. Para você começar dentro do mercado de leilão da Caixa, você tem possibilidades, tá? Porque a Caixa é um dos únicos bancos que disponibiliza o financiamento dentro do leilão.
Até mesmo a questão do fundo de garantia para você utilizar para comprar um imóvel de leilão. E quando a gente fala de financiamento da Caixa nos leilões, tá? Eu estou falando de oportunidades que você compra com 5% de entrada. Então, cara, um número bem simples, tá? Para a gente conseguir contextualizar. O imóvel que está valendo no mercado ali 250 mil, a pessoa arrematou por 100 mil e tem o financiamento liberado. A pessoa consegue dar 5 mil reais de entrada e financiar 95 mil, com uma taxa de juros um pouco mais baixa que do mercado tradicional, com um prazo super extenso, e se ela ainda tiver o fundo de garantia, ela ainda pode embutir dentro disso daí. Então, existe possibilidades da gente conseguir validar, né? São um dos pontos que eu tenho alunos, por exemplo, que falam, olha, eu tenho 50, 60 mil reais, dá para começar? Dá para começar, desde que a gente sente e alinhe uma estratégia de como que você vai começar. Esses 50, 60 mil, às vezes, dependendo da região, não é o suficiente para você ir lá e comprar uma vista, mas é o suficiente para a gente estruturar um caixa da sua operação, que eu costumo dizer isso, né? Aonde você vai começar com financiamento, a gente vai estruturar o seu caixa para que esse caixa possa investir nos débitos iniciais, você consiga comprar, vender, fazer a sua lucratividade. Então, precisa ter um acompanhamento para direcionar, para a pessoa não entrar como um aventureiro e falar assim: estou comprando e comprei bem. Só que lá na ponta, daí ele pode descobrir um grande problema. Tem grandes pessoas que conseguem aprender com conteúdo solto? Sim, isso sem problema nenhum. Eu costumo dizer que aprender sobre os leilões da Caixa, você não precisa de curso ou de mentoria, sendo bem sincero para você. O que as pessoas precisam é de um acompanhamento e um direcionamento, porque uma metodologia que você aplique, né? Você pega conteúdo solto na internet e você entende o raciocínio, a lógica, mas a aplicação, por exemplo, você ainda não tem muito conhecimento, mas no bate-papo você já está pegando um pouco das coisas. Quando você quer aplicar, não bate aquele receio, fala, será que está certo que eu analisei? Será que aquele vídeo que eu vi é isso mesmo que eu fiz? Né? Só que se você tem alguém do seu lado que você puxa na mão e fala assim, cara, eu fiz isso daqui, vê para mim se está certo. Ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está positivo ou não. É esse trabalho que eu faço. Eu vou direcionando as pessoas, eu vou qualificando as pessoas, eu pego o que ela já tem de interesse, o que ela tem de conhecimento, e aí, através da minha metodologia, eu potencializo para que ela tenha segurança na tomada da decisão e possa investir com uma forma mais tranquila. Eu acredito 100% no que você falou. Eu acho que quando a gente tem um potencial de resultado muito grande ou de perda muito grande, a gente tem um acompanhamento técnico sempre vai fazer muita diferença. Ah, mesmo com internet, mesmo com YouTube, mesmo com conteúdo, muitos experts, sim, porque o que a gente consegue captar por conteúdo solto, com muita energia, se você colocar essa energia toda, é conhecimento superficial, que está longe de ser experiência de fato, sabedoria naquele nicho, né? Prova disso é um médico. A gente sempre vai querer ter a opinião segura do médico sobre nossa questão de saúde. Pode ter IA, Sim. pode ter Google, todas as respostas podem estar lá, mas a gente quer um acompanhamento, a gente quer ter a certeza, olho no olho de alguém como a gente, só que sabe o que está fazendo. Então, eu acredito 100% no que você está falando. Vamos pensar agora por um outro lado. Quem você acha, que tipo de pessoa você acha que não deveria entrar em leilão? Os ansiosos. Porque aquela pessoa que é ansiosa demais, ela aceita qualquer coisa, né? E hoje, um dos principais pilares que eu trabalho num atendimento é ter o pé no chão, né? Vamos alinhar a expectativa. Eu acho que esse é um dos principais fatores de conversão que a gente tem dentro do grupo, de arrematações, né? Então, hoje eu tive no decorrer do dia aqui, conversando com algumas pessoas, e eles me trouxeram, ó, fiz minha primeira arrematação, ó, um apartamento em tal região, eu apliquei aquela dica que você falou do corretor, ó, eu consegui fazer aquele levantamento dos débitos, como você me orientou, né? Eu tenho o caso de um feedback de uma aluna que me mandou hoje, que eu parei aquilo ali, eu fiquei meio chocada, ela falou assim, Amauri do céu, por que que você não compartilhou
essa aula explicando a leitura de matrícula. Isso daqui para mim clareou, fez um boom na cabeça assim, porque eu tenho uma forma de ler um documento, né, que é a matrícula do imóvel, para eu entender algumas histórias ali, aonde eu consigo, de uma forma bem simples e direta, em 2 minutos, a gente decorre tudo aquilo e eu pego as informações iniciais. Só que quando você pega uma pessoa ansiosa, ela não lê documento, ela não para analisar e ela vai muito no achismo. E o achismo dentro do mercado de leilão, ele não rola. Então, eu tenho um caso de uma pessoa que, para mim, é um case de sucesso, né? Um parceiro hoje, que há 3 anos atrás, ele começou dentro desse mercado sem R$ 1 para arrematar um imóvel de leilão. E hoje ele é assessor dentro desse mercado. Ele tem uma carteira de mais de 30 investidores de alto potencial. Todo mês ele faz a média de 3 a 4 arrematações para essa carteira dele e ele atende o Brasil inteiro. Só que como que ele começou nesse mercado sem ter o dinheiro? Capacitação. Tendo a paciência para aprender e depois aplicar. Levando a oportunidade para amigos, parentes dessas pessoas começaram a ter resultado, começou a indicar outras pessoas e hoje ele tem um escritório de assessoria onde ele leva a oportunidade para todas essas pessoas. Então, a ansiedade dentro desse mercado, ela não acontece, ela não pode acontecer, tá? Aí eu tenho, por exemplo, o caso de um grande amigo, virou amigo na verdade, né? Um casal de São Paulo, tá? Aonde eles, em um ano, cara, eles conseguiram fazer um patrimônio de mais de R$ 3 milhões. O Wanderson e a Kelly hoje, para mim, é o maior case de sucesso que eu tenho, e eu falo isso com uma leveza muito grande, porque há um ano atrás, quando eles me procuraram, em fevereiro, na verdade, né? Foi um pouco mais de um ano. Em fevereiro do ano passado, quando eles me conheceram através de um vídeo meu que apareceu no celular deles, eles estavam querendo começar. Eles tinham feito um curso, só que, como ele disse para mim, né? Pô, a mulher mais me confundiu do que clareou, né? Ela falava só de umas coisas que eu não queria. Eu falei, putz, cara, vamos lá, o que que você quer, né? Aí conversando, trocando ideia, no mês seguinte ele já estava mais estruturado e falou, nós vamos começar. Eles tinham, tudo bem, eles começaram aí com um valor que nem todos têm hoje para começar, que era em torno de 250 a 300 mil. Só que, Gabriel, você entende o que é fazer mais de 3 milhões de patrimônio em um ano, começando com R$ 250 mil? Então, assim, hoje, para mim, eles, tudo bem, o maior mérito dessa conquista, eu falo para eles, é deles, porque eles aplicaram, eles respeitaram e souberam, né, parar, esse imóvel não tá bom, descarta. Eles não vão no impulso. Eles têm um objetivo que eles estão quase atingindo a meta deles. Eles vão vender, já vem vendendo, né, para recomprar, mas boa parte eles querem vender para comprar um imóvel numa cidade onde eles querem se aposentar, e a outra metade eles querem ter renda através da locação, juntando com a aposentadoria deles. Eles estão encaminhados. Esse ano eles fecham a meta dele. E essa meta começou a ser aplicada dentro de uma metodologia. Então, quando a gente alinha a expectativa e mostra a realidade, para o Wanderson e para a Kelly foi uma realidade, era um caminho. Para a Miriam, né, e para o marido dela, é outra realidade. Eles estão lá, já estão com 2 arrematações. Como ela me falou, Amaury, eu apliquei tudo que você ensinou no começo, eu virei à noite estudando, e realmente virou à noite estudando, e hoje um corretor foi ver, a casa está muito mais avaliada do que eu avaliei lá atrás, por simples direcionamentos que você passou para a gente, né? Então, pô, isso daí mostra que realmente dá para ajudar as pessoas, né? E por isso que eu falo, e essas pessoas não precisaram depender de curso do Amaury, precisaram o quê? Ter um toque lá na frente, faz isso, ajusta isso, presta atenção nisso, sabe? Então, essas orientações é aonde realmente vale a pena. Agora, se você está entrando nesse mercado com a mentalidade, achando que R$ 50 mil, né, no mês que vem já vai estar virando R$ 500 mil, não comece. Não comece porque não é para você. Aqui não pode ter amadorismo. Aprendizado, a capacitação, tudo tem o seu tempo de maturação. Agora, se você quiser colocar essa agilidade, né, fazer 50, R$ 100 mil virar em 1 milhão em uma semana, esse não é um mercado para você, porque aqui você tem que respeitar alguns processos, tá? Então, a pessoa, né, que eu vejo que não é esse mercado, é o ansioso. O ansioso, ele não tem paciência para poder aprender.
Bem, para quem não é ansioso e para quem é ansioso, já aceitou que é ansioso e quer mudar, você tem o Guia Prático dos Leilões da Caixa, que é um material incrível, É. didático, direto, prático, que pode ajudar demais essas pessoas a darem os primeiros passos, a se aprofundarem, né, nesse mercado e construírem aí um plano perfeitamente executável, com foco em lucratividade e segurança. Bem, você criou o Guia dos Leilões. Primeiro de tudo, o que a pessoa vai aprender nesse guia? Vamos dizer que seja, é para uma pessoa que é do zero? É para uma pessoa que já tem algum conhecimento? É uma pessoa que já consumiu conteúdos ou fez outros cursos e ali ela vai ter um aprofundamento maior? Se a gente fosse definir para quem é, na prática, esse guia. Cara, esse aqui é o material. Isso aqui para mim é o salvador da pátria, tá? Hoje, quando a pessoa adquire esse material aqui, tá? Ele vai ter um acesso a esse material de forma digital. Eu deixo o arquivo do material liberado para a pessoa poder baixar, imprimir e ter da mesma forma. Ir ali na papelaria e pedir para encadernar e eu vou ter todas as informações aqui. Então, o guia, quando eu elaborei ele, foi pensando nas principais dores que eu tive lá atrás quando eu comecei. Pô, eu queria entender por que que o imóvel foi a leilão, como que funcionava, né? Tanto que aqui eu trabalho 6 etapas. O guia ele vai trabalhar etapa 1, por que que o imóvel está indo a leilão? A etapa 2, como que o banco recepciona essa oportunidade, né? Dentro de cada modalidade, o que que você precisa se atentar nas responsabilidades e condições de pagamentos. Etapa 3, aonde que você vai encontrar as melhores oportunidades, direto na fonte, sem ter que ficar comprando assinatura em plataformas externas, né? Porque eu gosto de trabalhar de uma forma muito bem econômica, vamos dizer. A gente tem que ter as informações diretas, raiz, né? Arroz com feijão. Etapa 4, como que você vai validar essa oportunidade? Dentro da minha metodologia, viabilidade mercadológica, jurídica, financeira. E aqui, cara, não sei se eu vou conseguir te mostrar de uma forma clara, mas eu tenho um mapa onde eu mostro para a pessoa tudo num passo a passo. O que que ela precisa fazer, aonde que ela vai acessar, o que que ela precisa clicar. Então, eu mostro para a pessoa como que ela vai aplicar esse tripé da validação de um imóvel. Eu vou para a etapa 5, onde eu falo sobre gestão de risco, e a etapa 6, onde a gente fala sobre o protocolo da desocupação, né? Então, o guia ele foi elaborado desde a pessoa que ainda não entende nada e quer começar a ter uma noção. O que que é o leilão da Caixa? Qual que é o passo a passo que eu preciso aplicar para poder conseguir fazer uma arrematação consciente e segura, com suporte e acompanhamento, porque eu direciono todo o atendimento que você faz, todo o aprendizado que você tem no guia, eu direciono com suporte e um apoio junto comigo para eu poder validar a oportunidade que você está fazendo. Partindo daí, eu consigo direcionar para a pessoa como que ela vai ser depois que ela arrematou, como que vai validar toda essa documentação, porque nós somos parceiros da maior imobiliária credenciada na Caixa. E aí é onde a gente consegue fazer toda a etapa de validação da documentação desse imóvel sem nenhum custo adicional para a pessoa. Então, se a pessoa não entende nada sobre o leilão, quer começar a ter uma noção, quer começar a pisar dentro desse mercado de uma forma segura, o guia atende. Você que já tem um pouquinho de conhecimento, está pegando conteúdo solto na internet, mas ainda está se sentindo extremamente travado, com receio, precisando de alguém na mão para te orientar alguns caminhos, o guia também aceita, porque eu me preocupei nisso. Todo o material ele foi elaborado, tá, diagramado por mim, para realmente atender o que a pessoa está do outro lado precisa, porque eu passei por isso. Eu atendo centenas de pessoas todas as semanas, tá? Quase que todo dia tem um fluxo. Esses dias eu estava fazendo um balanço, são de 50 a 80 pessoas que eu atendo diariamente e eu converso com cada uma, porque você quer uma ajuda e não adianta eu te vender um produto e depois você ficar largado. Então, eu direciono realmente a oportunidade para você estar comigo, para tirar dúvida, para que você possa dar os primeiros passos dentro desse mercado de uma forma segura. Fantástico, fantástico. Olha, a gente já está encaminhando para o final, mas eu quero te propor aí um desafio, né? Vamos imaginar que você vai fazer um conteúdo aí de 1 minuto e meio, um Reels para o Instagram, e o Instagram vai entregar para todas as pessoas no Brasil que querem comprar um imóvel de leilão. Então você tem uma chance de falar uma mensagem e que seja assim a mensagem mais assertiva que você possa
transmitir. O que você falaria para essas pessoas? Qual seria a tua mensagem? Cara, é um desafio, né? Mas acho que o ponto principal é o seguinte: a maior dúvida das pessoas hoje para quererem adquirir um imóvel de leilão é saber o que realmente a pessoa precisa entender. Por que que o imóvel está indo a leilão? Como que funciona uma modalidade? Como que funciona uma questão de uma desocupação? Saber se esse imóvel realmente vai te dar lucro ou prejuízo, né? E para isso é onde eu centralizo todo o meu conteúdo dentro do meu Instagram, né. Então, muito provável, você vai estar vendo aqui embaixo, a minha rede social, e ali eu compartilho diariamente, né, conteúdos aonde eu ensino, eu oriento, eu mostro os caminhos para você. E se você quiser ter um pouquinho mais de noção, quiser estar um pouquinho mais próximo do meu conhecimento que eu posso compartilhar com você, no link da bio eu tenho este material aqui que você consegue ter acesso imediato e a gente consegue estar junto nessa jornada para que você realmente possa dar os próximos passos nesse universo de oportunidade. Maravilha! Se você está com a gente até aqui, você tem quase que uma obrigação cívica de curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo vai poder facilitar, de repente, o teu cônjuge, né, que está meio assim receoso. Então, essa é a hora de você compartilhar um conteúdo que vai ajudar a tomada de decisão dele. Se inscreve nesse canal e principalmente vai lá em @Amaury Fernandes Oficial, que é o Instagram do Amaury, e manda um alô. Fala assim: Amaury, pô, você fala com um monte de gente, fala comigo também. Ó, a minha dúvida é essa, o que que você acha que eu deveria fazer? Tá bom? O Amaury é super, não só interessado, como ele se mostrou, durante todo esse programa para poder fazer com que você aumente seu conhecimento e sabedoria sobre leilões, mas ele é acessível. Então, cara, aproveita, de repente a oportunidade da tua vida tá aqui nesse podcast em falar com a Amaury. Amaury, muito obrigado, foi um prazer, aprendi muito aqui, espero que eu possa aplicar, vou baixar o guia, quero me inteirar e, bem, eu te vejo numa próxima oportunidade. Prazer foi meu, ô Gabriel. Obrigado pelo convite, tá uma satisfação estar aqui, levar um pouquinho dessa informação para o público, né, que está assistindo aí. E quem precisar de uma ajuda, de uma orientação, fico à disposição.